Olá, Ramon Durez falando, seja bem-vindo ao canal RD Insights. Nesse canal eu falo sobre software direto da trincheira. Então a ideia é bater um papo sobre desenvolvimento de software, trazer temas relevantes para profissionais de software. Então, você está no canal certo, participe. O tema do dia, eu recebi algumas mensagens essa semana com perguntas sobre o que acontece nas empresas que iniciam projetos de software novos e, ao mesmo tempo, esses projetos já nascem como projetos antigos. Então, devido a algumas perguntas, eu trouxe esse tema aqui para a gente começar uma discussão e a gente pode gerar outros vídeos também baseado no feedback de vocês, nos comentários, para a gente começar a analisar esse tipo de cenário. E aí eu começo esse vídeo com uma provocação muito grande, tá? Aquela provocação direto da trincheira que vale $1 milhão e você já conhece, né? Então, dá uma pausa nesse vídeo, manda curtir, compartilha com os amigos, porque é muito importante a gente trazer mais pessoas para discutir software, tá? É super importante para a gente trocar experiências. E quem quiser mandar sugestões, eu estou no e-mail ramondurans@2pc.software. Então, falando sobre isso, quantas empresas, projetos de software você participou, projetos novos, que já nascem como projetos legados, né? Então, isso tem acontecido com muita frequência, talvez com mais frequência do que nós imaginamos. E esse tipo de cenário, ele tem prejudicado muito a imagem das áreas de TI, a imagem que nós estamos conquistando como projetos que vão estruturar as empresas, né? Então, quando você começa um projeto desse e já começa o projeto como um projeto legado, a tendência natural é o quê? Você repetir os mesmos erros, né? Por incrível que pareça, existe uma coisa que não funciona em projetos de software, chama-se fé. Se você quiser comentar, participe nos comentários, mas não adianta você ter fé que o seu projeto vai ser diferente simplesmente porque você acha que vai ser diferente. Então, esse é o principal princípio dessas falhas modernas nos projetos de software. Na prática, o que é que acontece? As tecnologias estão evoluindo de uma maneira absurda, né? Mas absurda de bom, tá? Estou falando absurda de... nós estamos tendo um progresso muito grande nas tecnologias. Eu diria até assim, nós já temos tecnologia em desenvolvimento de software para muitos anos, né? E quando eu falo tecnologia, eu estou somando todo o ecossistema que envolve cloud, DevOps, arquitetura, ferramentas de desenvolvimento, enfim. Nós já temos tecnologia em desenvolvimento de software para muitos anos, tá? E elas estão evoluindo e vão continuar evoluindo mais ainda. E o que acontece? Por que é que os projetos ainda estão nascendo como projetos legados, né? Por que é que a fé não está funcionando? Existe um fator muito relevante, que é o seguinte, se você voltar à história da nossa indústria de software, você vai ver que a indústria de software praticamente emergiu, né? Então, assim, as práticas tradicionais de desenvolvimento de software, e aí você separa com gestão, estratégia, né? E as práticas de engenharia. Partindo de um momento zero, né, do projeto do modelo de desenvolvimento de software, e foram evoluindo ao longo dos últimos anos, tá? Então hoje a gente fala muito em gestão ágil, isso já trouxe uma grande quebra de paradigma, ainda traz até hoje, né? Tenho visto tanto treinamento de Scrum, Kanban aí nos últimos tempos, e eu acho isso muito legal. Ainda está quebrando muita pedra, mas já está trazendo os primeiros resultados, né? Aí, quando a gente fala das tecnologias, né? A gente trabalhava no quê? Quando trabalhava lá no prompt de comando, num editor de texto, migramos para uma IDE poderosa, estou falando de Visual Studio, tem outras IDEs aí também no mercado. Então, assim, a gente hoje tem ferramentas fantásticas de desenvolvimento, né? É indiscutível. Saímos de um modelo procedural
Estamos no modelo orientado a serviço, a microserviço, orientado ao modelo de arquitetura, orientado a eventos. Estamos falando em serverless, estamos falando em containers, não estou nem falando mais em cloud, né? Obviamente cloud está por baixo de tudo. E estamos falando em DevOps como um processo natural, não mais como um processo que tem que se fazer, né? E as coisas estão acontecendo ainda do mesmo jeito. Por quê? O que é que você acha? Você queria participar no comentário agora e trazer também uma contribuição pra gente? Aí eu vou colocar a minha opinião, tá? E a ideia é evoluir essa opinião também com a opinião de vocês. Mas o que acontece é o seguinte, eu venho falando sobre isso há muito tempo e esse problema ainda continua acontecendo. Você tem esse ecossistema poderoso para você construir as suas aplicações, tá? Como uma Ferrari, e você não tem o combustível para fazer a Ferrari funcionar. Por quê? Porque o combustível que está movimentando hoje as grandes empresas é o software. Só que aí você está movendo um software estruturado praticamente da mesma forma que o software foi feito no passado. É engraçado, inclusive, isso, né? Eu converso com alguns executivos que foram desenvolvedores de software e fundaram grandes companhias de software. E sabe qual é a reclamação que eles mais fazem para mim? Ramon, eu não consigo compreender. Lá atrás, eu desenvolvia um software sozinho, ou eu, meu sócio e tal, e assim, hoje eu tenho 100 pessoas e a gente não consegue tocar a nossa operação. Problemas em cima de problemas todos os dias. E aí você fica se perguntando, o que é que mudou então, né? Mudou porque o mundo mudou, né? A fórmula de ontem, ela não funciona mais hoje. A sua fórmula antiquada de desenvolver software, de pensar software, também não funciona mais hoje. O seu modelo de aplicação solo você usa, ou solo seu amigo usa, ou solo uma pessoa usa, não existe mais, né? As aplicações se conectaram, as pessoas se conectaram, os ambientes se conectaram, o processamento ficou distribuído, a demanda rompeu as fronteiras da sua empresa, né? Hoje você pode transacionar um serviço de qualquer lugar do planeta. Você não precisa ir na empresa para encher um formulário, né? Não, tudo bem. Tem algumas coisas antiquadas que ainda fazem isso, mas vão deixar de fazer. Mas você consegue movimentar dinheiro de um lugar para outro sem ir no banco, né? Você consegue operar, você consegue fazer uma compra no e-commerce e disparar um processo que saiu de qualquer lugar do planeta e vai chegar um produto para você. O mundo mudou. É isso que eu quero que todo mundo entenda. Você desenvolvedor, profissional de software, você executivo. E uma coisa que todos precisam entender, não adianta tentar repetir a mesma fórmula. Se sua fórmula é client-server, não adianta tentar repetir a fórmula client-server no mundo distribuído. Se sua fórmula é fazer software ruim, remendar depois, não adianta, você não vai conseguir. Porque a dinâmica do mercado ela é mais agressiva do que a sua capacidade de tentar corrigir o seu problema. E lá no passado, não, você não tinha essa dinâmica. Manja, você fazia um botão na tela e o teu cliente achava o máximo, certo? Hoje não. Hoje você desenvolve uma aplicação e praticamente o seu cliente já pede tudo que ele quer e já traz uma visão estruturada de como ele espera o funcionamento, de como ele espera a performance. Porque o seu cliente é também um consumidor de tecnologia. Porque o seu cliente também está dentro dessa cadeia. Ele pode não estar desenvolvendo com você, tá? Mas é uma parte super importante e relevante. Então, o critério de qualidade, a dinâmica mudou. A expectativa pelo resultado mudou, tá? Então, a forma antiquada que você fazia antes, e não estou criando aqui um culpado nem outro culpado, tá? Porque todos nós aprendemos assim, ela não se encaixa mais dentro desse contexto. A sua TI, ela tem que repensar. Na verdade, tem que dar um rebuild geral, né?
Quantas vezes você deixou de entregar negócio porque você falou que seu modelo de banco não suporta, né? Quantas vezes você desenvolveu a sua aplicação baseada no seu modelo de banco? E quantas vezes o seu banco impediu o seu negócio de progredir? Então, é muita coisa junta para se repensar. Então, e isso envolve cada linha de código. Eu costumo dizer o seguinte, cada linha de código é importante para o seu negócio. É fundamental, é um eixo da transformação digital. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos todos os princípios da transformação digital e eu tenho alertado com muita frequência e vou continuar falando sobre o tema, né? Transformação digital das aplicações. Não adianta você projetar um escritório bonito e o seu software não acompanha. O seu software é um novo legado. Então você não vai conseguir fazer a alavancagem. E aí você inicia no software novo um novo ciclo de caos que é destrutivo para a sua operação, né? Você não vai conseguir apoiar o negócio porque você não tem mais o tempo que você tinha antes. Você não tem mais a paciência do seu cliente como você tinha antes. Você não tem mais a paciência do seu fornecedor como você tinha antes. O seu fornecedor, assim como você, depende dessa operação, depende dessa performance, depende dessa qualidade de serviço. O seu cliente também espera uma qualidade de serviço. E não dá mais para você esperar que a qualidade de serviço vai acontecer no final. Sabe por que não vai acontecer? Você estrutura o software errado, né? E você precisa compreender o que é uma arquitetura de aplicação. Quando você estrutura o software errado, isso se torna um processo acumulativo. E o mercado chama de um termo até bonito, eu uso, chama-se débito técnico, né? Então esse débito técnico, tá? Ele tem um efeito radioativo. Ele é radioativo. Ele vai aumentando numa proporção que ele avança as barreiras do projeto, né? E chega a pontos que você bate na barreira do negócio. Então imagina o seu cliente deixar de executar uma operação, deixar de vender, deixar de faturar, porque a TI não consegue entregar um processamento para o seu cliente, né? Quantas vezes você vê isso? Por que isso está acontecendo até hoje? Porque a sua área de TI continua projetando aplicações medievais, né? Não chega nem a ser client-server. Client-server ainda é luxo. Então você precisa olhar para o seu software também como estratégia. Era muito difícil vender tecnologia antigamente. Eu já falei para vocês em outro vídeo do tamanho do caos da TI, que eu trabalhava, já tive um projeto que eu trabalhei dentro do CPD, né? Todo mundo tinha uma cadeira bonita, tinha uma sala, um telefone e eu fui trabalhar dentro do CPD porque joga os caras lá, né? Os caras não são importantes, né? Se possível, manda a pizza lá embaixo. E esse cenário mudou, né? Hoje o cara de TI, o cara de software, o cara de estratégia de aplicação, ele participa das discussões executivas, ele participa dos direcionamentos estratégicos do negócio, porque o negócio não vai crescer sem TI. Só que a TI não entendeu isso também, né? Eu acho que o business entendeu antes da própria área de TI. Porque o que a área de TI faz? Junta um monte de gente, não pensa no projeto, simplesmente pensa em força bruta e aí mete a força bruta do mesmo jeito que fazia lá atrás. Só que isso traz reflexos desproporcionais, porque o custo é muito alto, né? E esse custo do problema, ele se multiplica. O Forrest, inclusive, tem um report que eu gosto muito, que ele fala que o custo de um problema em produção custa 30 vezes mais. Eu tenho sérias discussões ainda com clientes sobre isso, da importância de você desenvolver pensando em qualidade desde o início, porque quanto mais cedo, mais barato fica. E se você começa o projeto cedo, estruturado, você vai entrar no ciclo de reuso, né? Vai entrar no ciclo de estabilidade, vai entrar no ciclo de automação de testes. Aí você vai usar a inteligência a seu favor.
Porque quando o negócio demandar para você uma nova feature, ela está componentizada de verdade, né? Não fala para mim que componentizou porque separou em 3 camadinhas, tá? Para com isso, não dá mais para discutir isso, tá? Nem vou parar aqui nesse vídeo para a gente discutir esse tema. Mas é você olhar o que você está fazendo hoje e refletir onde você está errando. Eu tenho até um outro vídeo que eu falo sobre o reconhecimento da dor. E infelizmente, um problema é a fé, tá? A fé não funciona, não adianta ter fé. Segundo, ego, tá? Infelizmente, a nossa área de tecnologia, ela ainda não foi humanizada o suficiente para que a gente tenha a humildade de pedir ajuda, né? Qual o grande problema que eu encontro nos projetos? Ilha de conhecimento, né? Um monte de gente perdido, cada um criando o seu projeto perdido. Chega o momento de ser um absurdo, vocês não acreditam. Vocês não acreditam, mas se você vive um projeto de software, comenta aí. Você já viu isso em algum lugar? Fora do Brasil, né? Vocês não acreditam, porque eu chego num projeto e tem ilhas de trabalho do mesmo projeto, cada um fazendo de um jeito, cada um entendendo que é o melhor, né? Não adianta você achar que você tem boa vontade, porque o terceiro problema é boa vontade, né? Chega uma hora que não é questão de boa vontade. A gente precisa de pessoas empolgadas para contribuir, mas não basta boa vontade. Então, veja que eu falei 3 pontos agora fundamentais, né? Um foi a fé, um foi essa questão, né, da humildade, ou seja, excesso de ego, humildade ao contrário, e boa vontade. A boa vontade também atrapalha, porque se você tem boa vontade só para você, isso não funciona, tá? E aí o quarto problema também, que é muito comum, né? As pessoas não ouvem as outras opiniões que estão no projeto. Então vira um ciclo completamente desacoplado, né? E você não consegue montar uma operação estruturada porque você também não está pensando nisso, né? Você está pensando simplesmente achando que juntou um monte de gente, abriu um monte de post-it, fez um monte de cronograma, assim mesmo, tá? Com a mão assim, porque é um cenário de magia, tá? E aí a fé fez a transformação do nosso projeto, junto com a magia e aquele sonho que você está usando as melhores ferramentas, você está na melhor sala, com um ambiente bonito, tudo está acontecendo. Não funciona isso na prática, tá? E aí você volta aos primórdios, né? Primeiro, qual é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio? Quinto item, né? Hoje, então, já tem mais de 5 milhões de dólares aí nesse vídeo. Quinto item, qual é o nosso desafio? Qual o problema nós vamos resolver? Olha a pergunta básica, parece ridícula, né? Qual o problema nós vamos resolver nesse projeto? Pergunte isso. Você vai perceber que poucas pessoas do projeto sabem realmente qual o problema vai ser resolvido, tá? Junto com essa pergunta, você tem subquestões, como qual a volumetria, qual o impacto, qual a expectativa, né, de performance esperada, quantos clientes vão estar utilizando essa aplicação, quais são as principais rotinas, quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter aqui para não comprometer o meu negócio, né? Começa por aí. Veja como as coisas são simples. Entendeu o problema que você vai resolver? Aí você agora vai entrar no como nós vamos resolver. Quais são as possibilidades e estratégias de arquitetura que vão me permitir atender esse cenário, com os prós e os contras, né? Como eu consigo ter um maior reuso do meu código? Como eu consigo implementar uma estratégia que me garanta um caminho de qualidade, né? Para que eu consiga ter, por exemplo, um TDD implementado? Como eu construo um serviço que seja resiliente,
né, que atenda à minha demanda. Como eu penso o meu ciclo de software como um todo, como um serviço. Quais são os pontos de atenção desse cenário? Então, assim, a visão de todos do projeto em cima desses pontos precisam estar consolidadas. E depois, assim, o que nós não sabemos fazer? Talvez esse é o ponto mais difícil, né? O que nós não sabemos fazer. Esse é um outro ponto muito difícil. Ele bate com o ego, né? Com a falta de humildade. Mas eu trato a parte, né? É o senso comum. Senso comum. O que nós não sabemos fazer. Não significa que você é bom ou ruim. Significa que você está em um desafio que vai trazer um risco para o seu negócio. E será que você está assumindo um risco maior ou desnecessário? Não significa que você é bom ou ruim, tá? Significa que você é inteligente e responsável com o que você está fazendo. Esse é um outro ponto que vale, só esse vale mais de milhões de dólares, porque economiza muito dinheiro nos projetos. E quantas vezes nós fizemos isso? As vezes que nós fizemos, qual foi o resultado? Nós realmente estamos tendo resultado em cima dessas estratégias que nós estamos implementando? Vale a pena continuar do mesmo jeito? Então, assim, são perguntas básicas, né? Apenas para trazer uma reflexão. Mas o que eu quero concluir dentro dessa discussão é o seguinte: a fórmula de ontem ela não funciona hoje e em algum momento vocês vão reconhecer, tá? Seja no início, no meio ou quando o projeto já afundou. Eu brinco com os clientes que eu apoio projetos nesses cenários em 3 momentos, né? Quando o projeto está começando um projeto novo, né? E o cliente está naquela empolgação. Projeto novo é bom demais, né? Começa numa empolgação, aí quando o cliente já entendeu que ele tem um problema sério e ele precisa buscar uma visão diferente para ajudá-lo, tá? E a terceira opção é quando tudo fracassou, inclusive a própria empresa. Porque não sei se vocês sabem, as companhias dependem de software, tá? Toda empresa é uma empresa de software. Repita isso sempre e anota isso, porque você vai se preocupar com cada linha de código que você está trabalhando hoje. E aí, esse terceiro item, quando tudo falhou, tá? Então, esse é um cenário mais crítico e aí a gente já tem um caminho de melhor direcionar, buscando inclusive para alguns cenários, até investidores de fora que vão apoiar o negócio para reestruturar o negócio. Esse é o trabalho mais crítico, tá? É o pior de todos, porque chegou no fim da linha. E olha, vocês não têm ideia quantas empresas chegaram no fim da linha por causa de software mal implementados, tá? Não são poucas. É só você olhar, tá no mercado, inclusive, né? Por fim, o principal momento é o seguinte: nós estamos cometendo os mesmos erros que nós já fazemos? Ah, não, a gente não tem erro. Então, para realmente uma semana, um mês, fazendo reviews com todos da equipe para entender se vocês cometem erros ou não. Se vocês acham que está tudo bem, então é isso que vai acontecer. Você vai continuar repetindo os seus erros. Então, você entendeu o que precisa fazer diferente, então é a hora de repensar toda a sua estratégia de software, tá? Como eu falei, nós temos hoje muita coisa moderna, que já atende muito. E se você não aplicar estratégia moderna de desenvolvimento de software, não planejar uma arquitetura que cresça junto com o seu projeto, que permita que ele seja testável, que permita que ele atenda realmente a sua dinâmica de negócio, né? Isso é fundamental. São coisas diferentes. Criar uma arquitetura que permita ao seu time o conhecimento e a distribuição da responsabilidade entre todos, né? Para você também não fazer ilhas de conhecimento, que permita a padronização entre todos do time, você vai começar já com problemas básicos, né?
Obviamente, questões de segurança, questões de performance são prioridades também em qualquer implementação, tá? São os famosos requisitos não funcionais do seu próprio time de TI. O seu cliente também tem que ser educado para te ajudar nisso, colocando como requisitos não funcionais dele. Mas o seu time de TI tem que ter os seus próprios requisitos não funcionais de arquitetura associados aos requisitos de entrega do próprio sprint, né? Como critérios de aceitação. Tem coisa mais bonita do que uma cobertura de código? Não tem, né? Porém, o teste unitário e a cobertura de código só vão ser relevantes se a sua arquitetura foi projetada para ser testada, né? Então você vai ter um bloco de código com um conjunto de testes que vão estar testando esse código. Se esse bloco de código, tá, tem uma série de dependências, o seu teste unitário, e não foi isolado isso, sua arquitetura não projetou isso, o seu teste unitário vai ser um mero sonho, né? Vai virar fé, né? E vai cair no discreto, porque não vai ser relevante para o seu negócio. Eu acredito muito sim no desenvolvimento orientado a teste. Eu acho que acelera o desenvolvimento de software. E eu te falo uma coisa simples, tá? As pessoas ainda não estão olhando para a qualidade. Esse é um dos próximos fatores que afetam a recorrência dos problemas dos projetos. Qualidade não é montar uma área de QA. Qualidade é você desenvolver um software estruturado. E as pessoas ainda não estão olhando para a qualidade porque consideram qualidade custo. E essa é uma visão antiquada, tá? Falei errado? Antiquada, né? Estão olhando ainda qualidade como custo. Por quê? Porque estão olhando para um cronograma mal estruturado do projeto. Faz um cronograma lá, aqueles cronogramas que nunca entrega, que vocês conhecem, né? E aí bota lá X horas para um, X horas para alguma coisa. Olha no cronograma, agora, no projeto que você está trabalhando, se tem lá um item chamado retrabalho. Eu lhe pergunto, por que ninguém mede o retrabalho? É incrível isso, né? Porque ninguém está preocupado com o retrabalho ou porque ninguém quer assumir que tem retrabalho? Essa é uma grande questão. Então, quando você desenvolve orientado à qualidade, o que é que isso vai acontecer? Você vai atuar combatendo o retrabalho, né? Quando você promover uma versão, já vai com 10 mil testes. Encontrando um bug, você vai fazer um bug, mais um caso de teste adicional, ou alguns, mais 10 mil casos de teste prontos. Então, você vai acelerar o tempo de liberação da sua versão, você vai aumentar continuamente a qualidade. Obviamente, se você também já trabalha organizando a arquitetura para ter o reuso, você vai aumentar a sua produtividade, né? Então, você quebra esse ciclo perdido, né? Que nós estamos na indústria de software, de todo projeto novo repete o mesmo erro. É um processo fácil? Não é, né? Eu digo para você também que não é. Por quê? Porque, assim, faz parte de como a indústria se formou. Então a gente tem que mudar a cultura de desenvolvimento de software. E mudar a cultura nunca é um processo fácil, tá? Então esse é o grande desafio. Talvez alguns anos à frente, o próprio academia forme novos profissionais de mercado já numa nova cultura. Novos profissionais que estão chegando já estão chegando um pouco mais à frente, mas ainda não nessa cultura estruturada que eu estou discutindo aqui com vocês. Mas novos profissionais já chegando nessa cultura, essas discussões já não vão mais existir, né? Porque eu já estou encontrando profissionais que já não trabalham mais se não encontrar uma arquitetura estruturada, um modelo diferenciado de trabalho. E isso é muito bom, tá? Mas falando da cultura, né, grande parte do nosso dia a dia é conversar com desenvolvedores, por exemplo, que programam 10 anos em .NET. São bons programadores, só que são programadores que seguem uma outra escola, né? Então a gente tem que trazer a visão desse programador nessa nova escola. Existe uma ruptura muito grande, né? Porque você precisa repensar como você monta a sua lógica, mas os profissionais que atravessam essa barreira, olha, eles se tornam grandes profissionais, porque eles vão aumentar a capacidade que eles já têm de desenvolver software. Isso é natural. Você vai eliminar diversos ciclos que eles já tinham, né? Isso eu escuto com muita frequência. Os primeiros meses é um impacto de você entender, de pensar diferente. Depois, quando você entra no ciclo automático, você já não quer mais voltar ao modelo anterior. Porque, na boa, ninguém quer trabalhar com retrabalho. Na boa.
Por mais que, sei lá, se tem alguém que ache divertido, ninguém gosta, tá? Porque não é saudável para ninguém trabalhar dentro de um ciclo de retrabalho. Vamos combinar, né? E se você já pode trabalhar combatendo isso, você vai aumentar a sua produtividade, você vai criar uma nova plataforma, você vai conquistar a satisfação do seu cliente, você vai poder ter um reuso estruturado, então você vai ser mais produtivo, as futuras implementações vão consumir serviços implementados, olha que coisa legal. É assim que tem que pensar o seu software, né? Eu vou atender um cenário de 1 milhão de clientes, então você tem que repensar alguns pontos críticos do seu projeto para já definir esse comportamento já no início da sua arquitetura, né? Não inventa que você vai achar que o monolítico medieval, porque jogou na nuvem, virou um avião, né? Primeiro que você vai ter um custo computacional absurdo. Segundo, você vai ter um custo de escalabilidade absurdo. Terceiro, dependendo do cenário, você não vai nem conseguir atender direito, tá? E o próprio custo cloud, né, fica desproporcional. Então, o projeto de software é o que define. Olha o quanto é importante essa discussão que nós estamos tendo e o quanto é importante a reflexão, quantos projetos legados estão sendo criados hoje com ferramentas novas, né? Vou usar até essa palavra, com ferramentas novas. Então, acho que isso resume esse vídeo de hoje. Eu quero escutar os comentários de vocês, se vocês já viram isso em algum lugar. Eu recebi algumas provocações sobre esse tema, mas é um ciclo, né, que a gente tem que atuar de forma conjunta para poder interromper. E a depender da complexidade dos projetos, a única forma que nós temos de interromper é abrir um núcleo separado, mostrar o valor, porque a gente vive numa fase, eu não acredito. Mas, você faz tudo errado a vida toda, você sofre, você tem retrabalho, seu cliente está reclamando, você não consegue dormir e você não acredita. Você acredita no que você está fazendo, né? O cara não acredita também no que ele está fazendo, mas é porque ele está acostumado a fazer isso a vida toda, que ele acha que não pode fazer diferente, né? Então, quando você pensar um projeto novo hoje, pense em fazer diferente. Anote os pontos que eu coloquei e eles são muito valiosos. Ele vai fazer você economizar muito dinheiro, ele vai fazer você evitar muitos problemas, né? E obviamente você tem que repensar todo o seu ecossistema de desenvolvimento de software e olhar para a sua arquitetura. Não é porque está no cronograma que o seu software vai ser entregue. Então essa é a grande realidade e poucos conseguem entender isso. E só entendem na dor, no sofrimento, sangrando, gastando milhões de dinheiro, né? Então precisam ainda entender o que é software. Então esse para mim acho que talvez consolide a melhor resposta de todas, né? Esqueça tudo que eu falei durante o vídeo. E por que os problemas acontecem até hoje? Porque as pessoas ainda precisam entender o que é software, ok? Compartilhe esse vídeo, participe nos comentários, é super importante. Quem tiver alguma sugestão, manda para mim no ramondurans@2pc.software. Opa, chuva de like é sempre bom, assina o canal, joga no seu Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Eu vou botar um link também de um grupo do Telegram, onde a gente tem um grupo do RD Insights para discutir sobre software. É muito bacana aí você participar também, trazer suas dúvidas, sugestões, temas. Eu estou atento para trazer também outras pessoas para a gente conversar. Se você quiser conversar também, traga algum tema legal para a gente conversar, porque esse canal é para falar sobre software, tá? E eu acho muito relevante isso. A gente juntos, todos vocês, nós vamos construir um novo modelo de ecossistema de desenvolvimento de software, tá? E isso depende de todo mundo. Se você se sensibilizou, tá até difícil de falar, com alguma das coisas que eu falei aqui agora, traz essa discussão, né? Traz essa discussão na sua empresa, traz essa discussão na sua rodada de amigos. Vamos discutir isso no próximo Meetup, né? Eu estou pensando em organizar também um Meetup sobre isso. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Eu trabalho na 2PC. Se você quiser visitar, visita aí 2pc.software. Nós apoiamos as empresas em todos os estágios de transformação digital de aplicações e em cenários como esse que a gente está conversando aqui também nesse bate-papo, ok? Forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.